A pneumonia é um tipo de inflamação que afeta os pulmões e que geralmente está relacionada a uma infecção. Um dos seus sintomas mais comuns é a falta de ar. No caso da pneumonia causada pelo novo coronavírus, muitos pacientes não percebem a falta de ar e acabam procurando atendimento médico quando já estão com a taxa de oxigenação baixa em um estágio avançado da doença. A pneumonia viral pelo coronavírus, ela tem algumas características que são um pouquinho diferentes daquilo que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, na emergência ou na pneumologia, que envolve a falta de ar. Uma grande diferença que a gente percebeu ao longo de mais de um ano atendendo e tratando pacientes com pneumonia COVID, que muitas vezes eles vêm para a emergência por tosse, por dor de cabeça, por febre, sem relatar falta de ar. E quando nós medimos a oximetria, que é a medida da saturação de oxigênio, com um aparelhinho que é colocado no dedo do paciente, nós detectamos que esse paciente está com uma taxa de oxigenação baixa, mesmo ele sem relatar que tem falta de ar. Então, o paciente que tiver a oximetria reduzida, ele é considerado, até prova em contrário, como sendo um paciente com COVID grave. Qual é o nível ideal da taxa de oxigenação? Se o paciente é um paciente previamente saudável, sem nenhuma patologia, nós queremos para ele uma oximetria maior ou igual a 95%. Tá? Agora, se o paciente já tem alguma comorbidade, por exemplo, pulmonar prévia, bronquite crônica, enfisema pulmonar, o nível de saturação aceitável é outro. Então, essa avaliação do valor objetivo da saturação depende também do contexto clínico do paciente. O oxímetro é uma ferramenta importante para monitorar a oxigenação de pacientes com Covid-19. Porém, o aparelho deve estar em boas condições e os resultados precisam ser interpretados corretamente e, de preferência, por um profissional de saúde. Muitos pacientes e famílias compraram aparelhos de oximetria para terem em casa, principalmente depois de ter um diagnóstico positivo de Covid. O único detalhe que a gente tem que ter é que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque a oximetria ela tem variáveis, ela tem uma margem de erro, né? Então ela entra dentro de uma avaliação, idealmente uma avaliação do profissional da saúde, né? Então existem variáveis como a temperatura dos dedos, como o uso de esmaltes, por exemplo. Então existe uma série de coisas que podem atrapalhar um pouquinho a aferição do oxímetro e que podem assustar o público, né? Sem de fato significar uma oxigenação baixa. Quais são os sintomas, além da falta de ar, que podem indicar um quadro grave da Covid-19? A febre alta que não cede. O tempo todo acima de 38 graus, a temperatura não melhora com antitérmico em casa. Uma prostração que impede o paciente de caminhar, de fazer suas atividades mínimas em casa, como tomar banho sozinho, como se alimentar, como sair da cama. A presença de dor no peito, dor torácica, dor para respirar. E qualquer alteração neurológica, né? Como confusão mental, como delírio, como perda de força em algum dos membros, também são sinais de risco, tanto no cenário COVID quanto não COVID, né? Então, isso envolve a nossa preocupação com quadros cardiológicos, com quadros neurológicos e com a própria síndrome respiratória, e tudo está dentro de um grande pacote que o COVID traz como gravidade de pacientes para emergência. Então essas são as orientações gerais, e a falta de ar isoladamente, por vezes, ela não está presente, e por isso que a gente tem que alertar a população com outros sinais ou sintomas.